Gente, eu sou a Isabela Raal, eu sou candidata a deputada estadual, o número é... Pode falar o número? Pode. O número é 40, é porque tem gente que tem lugar que não permite. Não. O número é 40001 e é a minha primeira candidatura. Gente, eu demorei muito tempo para entender que política era um lugar de transformação, muito por causa do que a gente estava falando agora, por causa de políticos antigos que trabalham muito tempo para continuarem lá, que fazem a política que a gente tem hoje, são velhos, brancos, ricos e não tem absolutamente nada a ver comigo ou como eu me via quando eu me formei na faculdade. Então, se alguém tivesse me falado que hoje eu estaria aqui debatendo há 10 anos atrás, eu não teria acreditado, eu teria rido da cara da pessoa. Se tivesse me falado que eu estaria trabalhando no Congresso hoje, no começo do ano, sentada numa cadeira, comendo marmita 12 horas para aprovar um projeto de leis, eu também teria achado que a pessoa estava brincando com a minha cara. Então, eu me formei em Relações Internacionais pela PUC. Fui fazer muito trabalho em ONGs, dei aula em comunidades, trabalhei com refugiados, fui fazer meu mestrado fora, trabalhei até na ONU, mas eu sempre tinha a sensação de que eu estava enxugando o gelo. Eu tinha a sensação de que o que eu fazia, tipo, eu dava aula para 30 estudantes. Um deles se formou pelo ProUni, fez a Anhembi Morumbi pelo ProUni e foi para Londres pelo Ciências Sem Fronteiras. Mas o que aconteceu com Ciências Sem Fronteiras agora, né? Então, eram 30 estudantes, e os outros milhões de estudantes que não tinham oportunidades, isso me deixava muito angustiada. Então, quando eu voltei do meu mestrado e me chamaram para trabalhar no governo do estado, eu fui trabalhar na Casa Civil, cara, eu entendi o tamanho que a política consegue ter na vida das pessoas. Tipo, em um dia, a gente organizou uma feira de empregos, e em um dia foram milhares de empregos. Algo que eu nunca tinha conseguido fazer em um ano de terceiro setor, de ONG. É uma escala que a gente não entende. E quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, não, tem que ir para a linha de frente. E aí eu fui para o Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, muita gente me falou que ia ser muito difícil, que eu não ia conseguir fazer nada. E foi muito duro. Eu fui assediada na primeira semana de Congresso. E muitas outras vezes depois. Mas eu encontrei deputados e deputadas que eu me identificava muito. Eu fui coordenadora legislativa no gabinete da deputada Tabata Amaral. E a gente conseguiu fazer muita coisa. E aí, por isso, a gente conseguiu conectar 14 mil escolas com o edital do 5G, dar internet para 18 milhões de estudantes. A gente conseguiu aprovar a lei de distribuição de absorventes. Depois a gente pode falar um pouquinho dela aqui também, durante o debate, da importância da gente dar absorvente para meninas que não conseguem estudar, porque não tem dinheiro para comprar absorvente. Mas, olhando para tudo isso, eu entendi a força que a política consegue ter na vida das pessoas. E foi no dia que a gente aprovou a lei de distribuição de absorventes que eu entendi que eu precisava ser candidata. Porque foi quando a gente colocou um monte de meninas, ativistas de 16 anos, dentro do plenário. E aí a gente conseguiu, botando essas meninas dentro, derrubar o veto do Bolsonaro aos PL dos absorventes, fazer o PL valer. E uma das meninas virou para mim e falou que ia ser deputada. Então, que ia voltar lá como deputada eleita e que queria ser deputada, porque ela tinha entrado e ela tinha visto que fazia sentido. Então, é nesses momentos que a gente entende a importância da representatividade e a importância da gente estar aqui como candidato, com candidaturas jovens, com candidaturas de mulheres, com candidaturas feministas que defendem os direitos das mulheres, com negros, com mais pessoas negras, com mais PCDs, com toda a representatividade da sociedade, para que um dia a gente não olhe para a Assembleia Estadual e não tenha vergonha e não saiba da Assembleia Estadual só quando um babaca que nem o Douglas Garcia ataca a Vera Magalhães, ou quando um assediador que nem o Fernando Cury assedia a Isa Pena, ou quando, enfim, o Mamãe Falei, do MBL, chega e, enfim, fala todas aquelas coisas sobre mulheres na Ucrânia, refugiadas. Eu quero que a Assembleia Estadual seja um lugar onde a gente olha e tem orgulho da política que a gente tem. Eu sei que a gente está longe disso, mas a minha missão como candidata e depois como deputada eleita é fazer isso acontecer.